Opa! Boa noite a todos. Vamos dar início aí à live. Olá, boa noite a todos. Vamos dar início à live agora desse mês de maio, falando sobre a importância da equipe multidisciplinar e aí aproveitar a live para apresentar para vocês duas colegas, duas profissionais que agora estão trabalhando junto com a gente na clínica, e a gente vai fazer um bate-papo sobre justamente a questão da equipe multidisciplinar. Por que a importância da equipe multidisciplinar? Então eu vou aproveitar que as meninas já entraram aqui, vou convidá-las para fazer o bate-papo. A gente sabe que quem sabe faz ao vivo, às vezes demora um pouquinho, é a primeira vez que eu vou fazer uma live em 3. Então vamos lá. Enquanto isso, o pessoal vai chegando, vai entrando para acompanhar o bate-papo. Opa! Boa noite. Olá. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Deu certo então de primeira, até que a gente ficou Parece que deu. A gente arriscando pela primeira vez fazer uma live com 3 pessoas. Não é um bicho de 7 cabeças, mas é tal história. Parece que funcionou. Então a gente vai fazer um bate-papo hoje bem descontraído. Primeiro apresentar vocês. Doutora Maiara Rios, que é a endocrinologista da clínica. Olá. E a doutora Alana, que é a Nutri da Prazer. clínica, que está aí para a gente fazer um bate-papo sobre equipe multidisciplinar e a importância e a relevância de uma equipe multidisciplinar. Então, claro que a nossa equipe não são só os 3, mas eu imaginei que fazer a live só com as duas era mais fácil, ia ficar difícil colocar o pessoal da Reab Fitness, o Heitor, ia colocar o Ângelo, que é o nosso psicólogo, e por aí afora. E aí, falar um pouquinho das meninas sobre a experiência que tem cada uma com cirurgia bariátrica e a percepção que tem. Elas foram convidadas justamente porque eram bastante experientes em trabalhar com cirurgia bariátrica e com as nuances disso. E aí, Maiara, pode falar o seu boa noite aí e se Boa apresentar? noite. Eu sou Maiara, sou endócrino. Eu sou de Goiânia, fiz faculdade lá, fiz residência de clínica lá. Só que eu queria muito morar em São Paulo, então eu apostei tudo na endócrino, que é o que eu queria. Vim fazer endócrino no Santa Marcelina, que é um hospital de referência aqui da Zona Leste, muito bom, muito grande. E por isso o meu contato com a bariátrica foi realmente importante. A gente tinha um ambulatório só de pré-bariátrica, com os pacientes que estavam se preparando para a cirurgia. E a gente tinha um ambulatório de pós-bariátrica, para acompanhar o paciente depois da cirurgia. Então, assim, eu falo para o Dr. Marcelo que eu acho extremamente importante o acompanhamento multidisciplinar, justamente porque eu vejo a importância de todos os profissionais juntos para que seja alcançado esse objetivo, né? Porque a cirurgia é o principal, mas junto dela tem muita coisa aí para a gente fazer. Eu acho que a cirurgia ela é o início, um pouco a parte importante do processo. Mas eu julgo que o trabalho principalmente da doutora Lana e do Ângelo, que é o nosso psicólogo, eles são extremamente relevantes, não só para a questão da preparação do doente para a cirurgia, mas fundamentalmente, na minha opinião pessoal, eles são a peça-chave para conseguir o resultado. Sim, com certeza. A doutora Alana aí pode falar um pouquinho sobre você mesma. Vamos lá. Então, meu nome é Alana, sou formada em nutrição desde 2016. Aí eu decidi fazer pós-graduação em esporte. Montei meu consultório e aí veio uma paciente que já era paciente minha, só que também era paciente do Dr. Marcelo, falando que ia fazer uma cirurgia bariátrica. E eu não tinha nenhuma experiência com cirurgia bariátrica. Aí, com isso, eu decidi me aprimorar, fiz um curso de especialização em cirurgia bariátrica e vieram vindo pacientes relacionados a isso. Aí o Dr. Marcelo me achou,
grande parte dos pacientes dele já tinham um encaminhamento meu. Aí a gente conversou e resolveu fazer essa parceria, que já era uma parceria sem a gente saber. A gente só se juntou agora. Só para esclarecer, a gente analisou os pacientes que preparavam, os nossos pacientes para a cirurgia, e encontrou que a preparação mais bem feita era realmente da Lana. E daí a gente, então, resolveu fazer o convite para ela. Arriscamos, né? Vamos fazer o convite, não sei se ela vai aceitar. Mas, enfim, não conhecemos ela pessoalmente, mas ela veio uma indicação de trás para frente, na verdade. A gente primeiro avaliou a qualidade do trabalho que ela fazia, entendeu? Com os pacientes, e a aceitação que os doentes tinham dela. E daí é que partiu o convite para ela compor a equipe, e ela, de bom grado, aceitou e está aí trabalhando com a gente. E a gente vem aí crescendo, né, Lana? Graças a Deus. Graças a gente ficou um bom tempo parado por causa da pandemia, mas agora crescendo bastante. Graças a Deus a gente vai indo bem com o trabalho. Sim. Então, na preparação da cirurgia bariátrica, o que você acha importante do ponto de vista endócrino para a gente preparar? Mayara, o que você acha importante o doente ter em mente quando vai fazer a cirurgia antes, quando chega lá no teu consultório para passar contigo, que tipo de coisas você pesquisa para o doente antes de liberá-lo para fazer aí um trabalho com a gente? Bom, tem várias coisas, né? Assim, primeiro de tudo, a gente tem que saber quais problemas de saúde ele já carrega com ele. Muitas vezes secundário já a obesidade, né? E a gente tem que preparar ele para essa ideia de que a cirurgia vai ser boa nesse aspecto, que muita coisa vai ser resolvida, muita coisa vai ser pelo menos melhorada com a cirurgia. Tem que ser avaliado esse quadro clínico para ele chegar melhor na cirurgia. Eu tenho que tratar isso antes dele chegar, para ele ter uma cirurgia menos arriscada, para ser uma cirurgia bem segura do ponto de vista de saúde mesmo. E a parte das vitaminas, assim, muita coisa que a gente já pensa no pós, a gente tem que resolver antes, né? Então, se tem o risco dele não absorver tão bem os nutrientes, as vitaminas, a gente já tem que fazer essa reposição antes. E a questão do peso também, que é super importante. Os pacientes antigamente achavam que tinham que ganhar peso para fazer bariátrica. Olha isso, meu Deus do céu. Hoje em dia, de jeito nenhum, eles têm que perder peso para chegar na bariátrica. Porque quanto menos peso ele está na cirurgia, menos risco ele tem. Então, é fundamental isso. Sem contar as despedidas de solteiro, né? Nossa! Essa é clássica. Vou chutar o balde, ser feliz. Explicar para o paciente que, na verdade, ele vai continuar podendo comer tudo o que ele comia antes, só que numa porção menor. Não é necessário comer o sentir o gosto, né? Não é isso, Alana? A gente, exatamente. Quando passa aqui em consulta, eu já aviso, a primeira coisa qual a relevância da nutricionista no processo. Muitos pacientes acreditam que eles vão vir aqui para poder pegar um laudo. Eu preciso de um laudo da nutricionista. Não, isso o laudo você pega na Praça da Sé, com algum fake, né? A gente precisa realmente de uma preparação, e aí a gente salienta isso que a Mayara acabou de falar agora. Olha, a gente vai precisar começar a acostumar a cabeça e vai procurar perder de 5% a 10% do peso antes de operar. Ah, mas doutor, se eu conseguir perder 5% a 10% do peso, eu não precisava operar. Não, você precisa perder mais que isso. Você vai conseguir. E a ideia não é o problema de você não conseguir perder o peso. A maioria perde peso. A questão é que não consegue se manter magro, por causa do set point, vai acabar engordando novamente. E aí é aquilo que a gente sabe que sempre acontece, que é o efeito sanfona. Né? A pessoa engorda, emagrece, e 5%. Agora, falando com a parte da equipe que faz a parte da cirurgia, o fígado, o lado esquerdo do fígado, ele fica em cima de onde a gente vai operar. Então, é fundamental que o fígado diminua a gordura, né, a esteatose, que a gente chama, e aí isso facilita muito a cirurgia, diminui o risco de sangramento, o tórax se expande melhor, isso facilita a ventilação durante o procedimento e a recuperação é bem mais rápida. Agora, eu gostaria que ela falasse um pouquinho como que é, primeiro, a dieta de
pré-operatório, o que ela já orienta para a gente começar a perder peso e se acostumar com a nova rotina? Hein, Helena? Vamos lá, só uma observação. Grande parte dos pacientes, eles estão falando assim para mim, mas doutora, você está falando que eu tenho que perder de 5 a 10% agora antes da cirurgia, mas meu IMC vai estar muito mais abaixo. Eles vão deixar fazer cirurgia bariátrica? Aí a gente Boa explica. pergunta. Na verdade, o que conta é o que eu escrevi o peso do dia da consulta. Entendeu? Então, assim, no dia da consulta eu peso aqui no consultório, entendeu? E meço a altura, e aí é aquilo que vai para o relatório do convênio, e toda a preparação, o protocolo é realmente perder 5 a 10% do peso. Sim. De toda forma, e o convênio, o Conselho Federal de Medicina, ou a Sociedade Brasileira, entende que essa é a orientação adequada. Então, não tem risco nenhum, tá, de perder a indicação por causa disso. Sim, vamos lá. Primeiro, a gente conversa com o paciente para entender o dia a dia dele. É legal lembrar que eu sempre monto o planejamento alimentar em cima da rotina do paciente, em cima do que ele gosta de comer, e a gente não coloca o que o paciente não gosta de comer no planejamento. A gente conversa sobre as comorbidades dele, a grande maioria já vem com gordura no fígado, por exemplo, além de hipertensão, diabetes, etc. A gente monta uma reeducação alimentar, é muito importante que a gente reeduque essa pessoa antes da cirurgia, porque muitas pessoas vêm procurando fazer cirurgia bariátrica achando que vai ser um milagre, que vai fazer a cirurgia e depois já vai poder voltar a comer todas as besteiras em grande quantidade. E aí a gente tenta reeducar a mente. Eu falo que é legal sempre ter um acompanhamento, tanto com o psicólogo como com a nutricionista, durante 2 anos, para a gente mudar, não só fazer uma reeducação, mas mudar a mente dessa pessoa. Porque não adianta nada a gente montar um planejamento bonitinho e a mente dele ficar pensando qual será a próxima refeição, não vejo a hora da próxima refeição. Então, a gente já monta esse plano. E monta também o pré-cirúrgico, que são os 3 dias antes da cirurgia, que a gente coloca uma refeição mais leve, tá? E aí também a gente monta o pós-cirúrgico, que são os 15 primeiros dias de uma refeição, são refeições totalmente líquidas. Aí eu explico para os pacientes a importância de não ter nenhum resíduo nessas refeições. Dou exemplos que eu tive que tiveram dumping. Tive uma paciente que, já que não podia comer nada doce, ela bebia leite condensado direto na boca. Teve dumping. Tive uma paciente também que com 15 dias foi num churrasco, comeu uma asinha de frango, ficou entalada. Então eu explico tudo isso aos pacientes, é legal eles saberem o que pode acontecer, mas não para terem medo, mas já para irem com essa experiência do que pode e o que não pode acontecer. Já tive pacientes que desistiram no meio do caminho por medo da cirurgia. Eu falo, não tenham medo, é uma mudança de vida que vocês vão ver que vale muito a pena. Não só em questão estética, mas em questão de saúde, estilo de vida, em poder fazer atividades que hoje você não conseguia. Então eu falo que a alimentação é a chave de tudo isso. Porque se você fizer a cirurgia e continuar naquele costume de comer pizza todas as noites, tomar um refrigerante no almoço, na janta e no café da manhã, vai tudo voltar ao normal. Então, vamos mudar a mente e aí depois a gente muda tudo. E chega no resultado final. O que eu sempre costumo pontuar para o paciente é o que ele quer. Se ele quer uma mudança ou se ele quer uma trégua. Tá? Uma trégua é assim, toda a dificuldade que você enfrentou por ser um paciente obeso. Então, as restrições que você enfrentou, a dificuldade para caminhar, as dores articulares, até porque não, a dificuldade que você tem para se vestir, a dificuldade que você tem do preconceito que você sofre com relação a isso. E aí, então, você vai experimentar por 2 anos ter o gostinho de ter tudo aquilo que você estava tentando desde quando começou a fazer os regimes, para depois de 2 anos, você começar o reganho de peso e voltar para o padrão que você tinha. Tem 2 coisas que todo obeso tem do ponto de vista psicológico. Um histórico de frustração, habituado a se frustrar das coisas que teve vontade de fazer e não conseguiu, das roupas que teve vontade de usar e não pôde, entendeu? Dos eventos que teve vontade de ir e não foi, dos empregos que teve dificuldade para poder ser contratado, porque existia um preconceito de que ele era uma pessoa sem força de vontade ou sem agilidade para trabalhar. Entendeu? E outra coisa é a ansiedade com relação a resolver o problema rapidamente
tirar da frente a questão. Então, é uma coisa bastante comum. Então, eu falo, se eu tenho a intenção de uma mudança, de fato, eu tenho que mudar o meu hábito, eu tenho que mudar o meu hábito, a minha maneira de me alimentar, e tenho que, obrigatoriamente, incluir a atividade física como uma rotina na minha vida. Então, eu falo que os passeios de final de semana, eles podem mudar. Então, no final de semana, eu passeio aí no shopping, na praça de alimentação, no Habib's, ou no McDonald's, ou no restaurante, e ele, de repente, pode mudar para poder andar de bicicleta na Paulista, ou ir no Parque Vila Lobos, ou ir no Horto Florestal, que é lá perto onde eu moro, que eu adoro aquele lugar. Realmente, entendeu? Então, você pode mudar, tem que mudar se você quer realmente uma mudança de vida e não uma trégua. Reganho de peso é uma questão real, e eu digo que, na maior parte das vezes, da equipe multidisciplinar, mais importante para evitar o reganho é o psicólogo, o nutricionista e endócrino do que o cirurgião que operou. Porque raramente as causas de reganho estão associadas à questão técnica da cirurgia. Entendeu? Fístula gastrogástrica, quando o tubinho de estômago novo que você tem se comunica com o estômago antigo, é extremamente incomum, é raro. A gente operou uma coisa de 45 dias atrás, mas é raro, é raríssimo de acontecer, que é uma causa de reganho de peso. Entendeu? Então, a maior parte das vezes, a pessoa não conseguiu lidar com a compulsão alimentar, e daí a importância do Ângelo, do psicólogo, trabalhar essa cabeça com relação a isso, ou ela não se adequou à questão nutricional, e aí eu falo que a Lana dá uma super mão para a gente conseguir fazer esse tipo de coisa, e orientando a dieta de uma maneira geral, ou outras questões endócrinas. Eu queria que a Mayara já falasse um pouquinho para a gente. No caso do paciente com hipotireoidismo, que é uma causa importante clínica para a questão do reganho não só do reganho de peso, mas assim, da obesidade de um modo geral. Então, e aí responder uma pergunta que fica na cabeça das pessoas sempre. Hipotireoidismo contraindica a cirurgia? Não, de maneira alguma. Inclusive é uma indicação. O hipotireoidismo subclínico, que é aquele mais leve, está no começo ali, é uma indicação de bariátrica, porque melhora, às vezes, sem medicação. Então, a gente, de maneira nenhuma, quando é um hipotireoidismo descompensado, a gente trata para operar, mas contraindicar de maneira alguma. E mesmo no diabetes, nas demais doenças também, é o mesmo parâmetro. Ora, se o cara não tem realmente nenhum problema de saúde presente ou iminente, então a gente solicita os exames muito como parâmetro, né, Mayara? Para a gente entender o quanto você ganhou, entendeu? Com a cirurgia. Então, como você ficou do ponto de vista metabólico posteriormente à cirurgia. E eu entendo também que a endócrino ela é extremamente importante para acompanhar os pacientes de pós-operatório. Porque aquilo que não pode acontecer, a pessoa achar que operou e acabou. De jeito nenhum. A questão da endócrino no pós-operatório é tão importante, só que às vezes é um pouco silenciosa. Os pacientes não veem muito, né? Porque a gente entra nessa parte da doença mesmo, do que eles já carregavam antes, que é onde a gente vai agir para ver se às vezes não vai precisar dos remédios que tomava antes, a gente vai desmamando às vezes, e às vezes o paciente tira os remédios e aí depois de um tempo tem que voltar alguns, então a gente sempre tem que ficar de olho nessa questão, porque não é que teve a remissão da doença que não vai ter nunca mais, a gente tem que realmente prestar muita atenção. E principalmente em relação às vitaminas, os nutrientes que ele vai deixar de absorver, que a gente precisa estar acompanhando. A gente solicita os exames regularmente para ver se está faltando alguma vitamina que precisa ser reposta, se está faltando cálcio, porque assim, no pré-operatório eles falam, muitas pacientes, principalmente as mulheres, mas vou ter queda de cabelo? Vai. Se não fizer os exames, se não repor as vitaminas que eu falar que tem que repor, vai cair. Então, assim, tem que acompanhar. Super importante a questão da densitometria, porque a gente sabe que se não tiver um cálcio bem adequado, vitamina D adequada, pode ter uma osteoporose. Então,
Assim, é super importante. E também para eu ver se a perda de peso está sendo adequada, se eu preciso interferir em algum momento, se eu preciso entrar com alguma medicação. Se alguma medicação que ele já usava está atrapalhando a perda de peso. Então, assim, são várias questões que eu preciso estar em cima de olho. Então, pelo amor de Deus, não sumam. É o que eu sempre peço para os pacientes. E no caso da Alana também, eu acho que assim, grande parte das coisas que, se não forem corrigidas pela nutricionista, vão acabar reverberando para serem tratadas com medicamentos pela Maiara. Entendeu? Então, assim, a Alana precisa ir acompanhando, inclusive, com os exames, né? Também a nutricionista também tem a prerrogativa de avaliar os exames que a gente solicita de pré-operatório e muitas vezes corrigir as possibilidades de deficiência que a gente vem a ter, entendeu? Ela já adianta isso, né, Alana? É mais ou menos por aí? Na maioria das vezes, na primeira consulta, o paciente já vem com os exames de vocês, eu já avalio todos eles, e desde já, na primeira consulta, eu já explico a importância da gente tentar melhorar a absorção desses nutrientes, que provavelmente eles terão uma menor absorção. Então, no caso do ferro, exemplo, eu sempre explico para eles uma tática para a gente conseguir ter uma melhor absorção. Então, já vou dar um spoiler aqui para todo mundo. Nas folhas verdes escuras, a gente tem uma boa quantidade de ferro. No feijão, na beterraba, mas a gente não absorve esse tipo de ferro, então a gente só absorve o ferro de origem animal. Para a gente conseguir absorver esse ferro de origem vegetal, sempre uma fonte de vitamina C junto com esse alimento e a gente tem uma absorção total. Então, são algumas coisas assim que a gente usa no pós-operatório, já desde no pré-operatório também, para conseguir uma melhor absorção. Também a importância da suplementação no pós-operatório, eu gosto bastante de suplementar, principalmente a proteína no pós-operatório, pela queda de massa muscular que os pacientes têm nessa perda de peso. Então, a partir da segunda fase aí do pós-operatório, na maioria das vezes, eu já suplemento. Perfeito. Então, a tal gloriosa sarcopenia, que aí acaba chamando uma outra porção, uma outra parte da equipe multidisciplinar, já que a gente está falando da relevância, né, da equipe multidisciplinar. Então, já entra o pessoal que lida com a preparação física, né? É importante, eu entendo que do ponto de vista da cirurgia bariátrica, da obesidade de uma maneira geral, essa questão da atividade física, ela é praticamente uma reabilitação, entendeu? Então, muitos não levam uma vida sedentária e o obeso tem mudanças no eixo do corpo com relação à coluna lombar, com relação ao posicionamento de joelho, da maneira de trabalhar o tornozelo, a facete plantar, que muitos têm também. Então, por isso, na nossa equipe multidisciplinar, essa parte da atividade física ela é desempenhada por uma equipe de fisioterapeutas, nada contra os educadores físicos, mas eu entendo que, a minha percepção pessoal é que funciona melhor, justamente porque a hora que começar a perder peso, novamente mudança de eixo, tronco, então, e é preciso fazer um trabalho importante de manutenção ou ganho de massa muscular. Então, é bastante importante, a gente orienta que a atividade física ela comece já com 25 dias, lógico, sempre sob orientação de um profissional responsável por isso. E aí não adianta, né, Alana? Não adianta eu mandar o cara fazer musculação. Eu brinco com as meninas que vão na clínica fazer o tratamento, eu falo, daqui por diante é projeto Graciane Barbosa, hein? Musculação, lógico, sem tomar nada, mas musculação. Levantar 600 quilos na perna, né? Nem consigo contar a quantidade que tem de peso para aquela moça levanta na perna, mas é claro que, tirando o exagero, que é só para fazer piada mesmo, né, não adianta nada, absolutamente nenhum esforço, para construir uma parede, se eu não tenho tijolos. Sim. Então, nesse sentido, é muito relevante e importante que a gente tenha na alimentação uma suplementação com os aminoácidos. A gente não vai conseguir ingerir a quantidade necessária para fazer a manutenção da massa magra que a gente precisa, entre outras coisas, para não virar um magro gordo, né? Sim, exatamente. Acaba diminuindo muito a taxa metabólica basal, né?
E aí, para assim, para falar de uma maneira mais simples, o organismo ele gasta pouca energia para se manter, porque ele não tem músculo, e músculo é que gasta muita energia. Sim. Então, e aí mesmo comendo restrito aquilo que a bariátrica permite que o obeso coma, ainda assim ele consegue reganhar peso. Entendeu? Sim. E isso é uma real, né? Esse é legal pontuar um magro gordo. O que seria isso? Para os pacientes entenderem que pós-cirurgia nem sempre todo o peso perdido é vantagem. A gente tem que tentar, através da alimentação, claro, atividade física, forçar que a gente tenha uma maior perda de gordura do que de massa muscular. Então, quando a gente fala de um magro gordo, é um magro que não tem massa muscular e a quantidade de gordura dele continua alta. Então, vamos tentar perder mais a gordura e permanecer com a massa muscular e ganhar nesse período. Sim, e aí aquela história. Pode falar, Mayara, fica à vontade. Inclusive, tem estudos mostrando que a atividade física é o principal ponto para a manutenção de peso perdido. Mais do que dieta até. Então, isso significa que realmente a musculatura, por ter essa taxa metabólica mais alta, ela é mais responsável por manter o peso e não deixar o paciente reganhar, entendeu? Por isso que a atividade física é tão importante. E a gente tem paciente que a gente fala, olha, vai ter que fazer atividade física, eu já aviso antes, quando fala que não gosta, fala, olha, tem coisas que impedem mesmo, né? Eu falo, o obeso chega numa academia, então é um tempo ao culto ao próprio corpo, né? Via de regra, as pessoas vão ali, quem frequenta ali, então quando entra um gordinho, ele não se sente bem, veja, ele sofre esse tipo de preconceito no transporte público, no cinema, no trabalho, em qualquer lugar. Agora você imagina numa academia. Sim. Em geral, o parâmetro das pessoas é diferente, as pessoas estão ali para moldar o corpo, e quando chega alguém fora do padrão, realmente a gente se sente mal de estar naquele ambiente. Entendeu? Mas a diferença do pós-operatório de bariátrica é que o resultado ele vem rápido. Entendeu? Então, isso gera uma motivação extra. Entendeu? O fato de você estar fazendo e você perceber realmente que você está perdendo medidas, né? E isso é uma coisa que a gente tem que deixar em segundo plano, porque o relevante não é o que o outro pensa, o relevante é como eu vou ficar, como eu vou estar depois em decorrência disso, né? E realmente, para esse tipo de coisa, a musculação ainda na minha opinião, ainda é a melhor atividade que você pode fazer para a manutenção e ganho de massa magra. Sim. Aqui entre nós já conversamos em outras reuniões sobre isso, mas a gente não trabalha muito com a questão de perder peso ou perder quilos. A gente entende que emagrecer é uma outra história. Emagrecer é perder gordura, não perder peso. Então, claro que no começo você vai perder peso de maneira acentuada, mas a partir de um certo ponto, a equipe concorda em trabalhar a questão do percentual de massa gorda e aumento da massa magra, ou proporcionalmente, na verdade, né? Então, eu acho que isso é um ponto relevante, que às vezes o paciente vem agoniado. Doutor, qual que é a minha meta de perda de peso? Não é, Mayara? Chega o pessoal, fala isso para você. Doutora, qual que é a minha meta? Com certeza. Já chega ansioso, já pensando no resultado final. Mas eu falo, vamos com calma, é um processo. A gente fala, né, o peso ideal, que é a porcentagem que a gente espera que ele perca com a cirurgia. Mas, assim, o que vale é o processo, como ele vai estar perdendo esse peso, com que exames, saúde e doenças, comorbidades que ele vai estar perdendo esse peso. Então, tem todo uma árvore de coisas que a gente avalia para dizer que está sendo saudável a perda, que está dentro do que a gente espera. E o mais importante é que ele entenda que o resultado final é só consequência do que ele vai trabalhar ao longo desse processo. E tem outras questões também que o Ângelo trabalha bastante. É uma outra pessoa, né? Então, eu não sei se acontece com vocês, comigo acontece sempre aqui. Eu falo assim, a pessoa volta no pós-operatório e algumas vezes eu não reconheço. Então, imagina. Isso só piorou, porque agora a gente usa a máscara. Então a gente já conhece o doente, aí ele entra com máscara, né?
E aí muitas vezes a pessoa senta aqui, aí eu vou olhar no prontuário. Socorro. Realmente, uma vez aconteceu com uma paciente que ela até, a dona Isildinha, não sei se está acompanhando aqui, ela mora em São Roque, e eu trabalhava no consultório com outro colega, e ele tinha outros pacientes também sentados, e eu passei pela recepção do consultório e cumprimentei todo mundo e não cumprimentei ela, e a primeira paciente era ela. Então, ela entrou, e aí ela Nossa. ela estava com o cabelo curtinho, né? Ela cortou o cabelo curto, que é uma coisa que as mulheres às vezes fazem para diminuir o impacto da queda de cabelo, né? Ele cai aí eu costumo brincar também, ó, o cabelo vai parar de cair. Nem que seja a hora de pegar o último, mas ele cai. Ele vai parar. Com certeza ele vai parar. E aí ela fez um corte mais curto, tingiu o cabelo de loiro, então era uma Fica outra pessoa. difícil. Sim. Realmente a gente não consegue enxergar aquela pessoa que você via ali. E é claro que isso, do ponto de vista psicológico, ele também traz um impacto grande. Então, algumas pessoas, ao invés de melhorar a autoestima, pioram. Porque ela olha aquela imagem do espelho e ela não consegue mais se ver da maneira como ela se via antes. E é claro, se a gente perdeu 30, 40 quilos, muitas vezes o corpo também ele murcha, entendeu? As mulheres, os seios ficam mais flácidos, o abdômen muitas vezes mental, e aquilo gera também uma certa angústia e uma certa depressão. Então, é outra coisa importante. Muitas vezes a gente faz a avaliação com o psicólogo no pré-operatório como se fosse uma coisa protocolar. Tipo, eu preciso porque senão o convênio não autoriza a minha cirurgia. Entendeu? Então, e na verdade não é isso. Ele é importante em outras fases também, né? A impressão que a gente tem é que eles vivem uma lua de mel com a perda de peso, e daí a nutricionista, ok, ele continua indo na lana. Mas o psicólogo ele fica um pouco de lado, e as pessoas esquecem que durante o processo outras situações vão acabar acontecendo, né? Socialmente também tem mudança, porque muitas vezes os colegas chamavam para todo tipo de programa, e agora realmente pode me interessar, entendeu? Tipo, realmente não estou muito afim de ir numa pizzaria e ver o pessoal comer se eu não tenho fome, Sim. entendeu? Eu não tenho vontade de me alimentar, né? Então, é importante essa participação do psicólogo para que ele realmente continue fazendo esse acompanhamento, né? Para que a gente não tenha nenhum problema, né, posterior, né? E depois, quando Sim. se aplica a coisa com mais de um ano, né, também vão surgindo outras questões e outras questões, né? E a gente vai apanhando com isso, né? Eu não sei É, se vocês têm muitos pacientes que chegam realmente com essa ponderação. Eu tive a semana sim. passada Ah, uma paciente que ela falou pra mim que ela tem medo de não se reconhecer depois da cirurgia. Ela falou assim: o meu único medo não é nem da cirurgia, é o depois da cirurgia, de eu não me reconhecer, de eu virar outra pessoa. É, sim. Aí eu falei pra ela: continua com o acompanhamento com o psicólogo, que é ele que vai te ajudar em tudo isso, mas você vai ver outro estilo de vida que você vai adorar. outra coisa, Sim. outros, a vida social fica uma loucura, né? Principalmente os jovens, né? Sim. Operam, aí fica a vida social fica demais da conta, e a gente tem que abordar um outro tema também, que é o fato da gente não poder fazer a anticoncepção oral como se fazia antes, né? Eu acho que a Mayara pode explicar um pouquinho por que a gente não pode, já que também envolve hormônio, né, Mayara? Sim, essa questão do psicólogo é super importante, assim, não só por essa questão do reconhecimento do corpo, mas reconhecer esse novo estilo de vida, é totalmente diferente. E tem a questão da compulsão também, que muitos pacientes, acho que a maioria, entra já com um quadro de compulsão por comida, né? Uma compulsão alimentar. E eles tendem a virar essa compulsão para outra coisa. Eles tendem a escolher outras coisas para abrir um novo vício, principalmente álcool, que é um grande risco de paciente bariátrico.
Então, o psicólogo é muito importante para saber orientar, saber a hora certa, talvez, de encaminhar também para um psiquiatra, porque não pode deixar a compulsão se manter em outras coisas, né? A questão da anticoncepção também é importante, porque ela não vai absorver o hormônio adequadamente. Então, tem risco de engravidar, só que não é nem um pouco aconselhado engravidar, pelo menos por um ano, né? Então, a A gente, anticoncepção... infelizmente, na equipe, bom, depois que nasce a criança, felizmente, a gente tem alguns bariátricos aí, uns bebês pós-bariátricos aí, mas ainda há muito trabalho para a Lana, né, Lana? Que você tem que nutrir dois, né? Entendeu? E nutrir dois com uma cirurgia desabsortiva, né? Então, É complicado. eu lembro que tem uma paciente muito querida, ela chegou aqui toda envergonhada, né? E falou, doutor, não sei nem como é que eu falo, o professor me avisou que não podia ficar grávida, e eu tô até com vergonha de falar para você que eu tô grávida. Eu falei, filha, eu tenho 6 filhos, eu vou falar o quê para você? O que eu vou falar? Tudo bem, eu tive 2 duplas de gêmeos, então desconte dela, né? Mas graças a Deus a bebê tá linda. Por acaso encontrei com ela na porta do hospital esses dias e realmente ela tá muito bem. Mas é um risco, né? Porque e a Lana vai ter que se virar aí para poder alimentar sem gerar reganho de peso, né? Porque a pessoa operou para emagrecer. Ela vai, né, também não podemos dar leite condensado para ela ganhar peso para não ter criança. Então, e aí, com restrição, com tudo, né? É bem complicado, né? A gente apanha um pouquinho para poder lidar com essas pacientes e é uma realidade, né? A gente não tem muito como fugir, né? É uma Mas realidade. aí a gente tem outras opções. Dentro da equipe multidisciplinar, tem um colega que dá retaguarda para a gente também, que é o Maurício. O Maurício é ginecologista e trabalha com anticoncepção, então aí ele pode eventualmente mudar, colocar um DIU Mirena, um DIU simples, ou eventualmente implantes, que são outra opção que ele também pontua e que ele particularmente gosta bastante de fazer. Então, que são opções para anticoncepção, né? Porque realmente é um problema bastante relevante relacionado ao pós-bariátrico, né? Eu estou aqui pontuando daqui a pouquinho, a gente vai começar a responder algumas perguntas que eles já fizeram previamente e que eles estão fazendo durante a live. E até, assim, teve uma que foi específica, então eu vou já repassar imediatamente, que é para a Mayara, né? Ela colocou aqui, ó, a gente observa muitos colegas endocrinologistas resistentes à bariátrica. Você indica para pacientes diabéticos com falha no tratamento clínico? Nossa, não só eu indico, a Sociedade Brasileira de Endócrino indica. Assim, inclusive, existe a cirurgia metabólica, né? Que é para o paciente que nem é grau 2, grau 3, é grau 1, só por ter um diabetes que não está controlado com tratamento clínico, menos de 10 anos de diabetes, então já poderia indicar como cirurgia metabólica. Então, diabetes, assim, até pela melhora, sabe, com a cirurgia, a gente indica de olho fechado. Assim, é muito bom mesmo. Na verdade, só para explicar mais uma linguagem que os pacientes entendem, então, assim, olha, obesidade grau 1, então é o paciente que tem obesidade acima de 30, mas menos do que 35. Tá? E isso já gerou uma discussão importante na Agência Nacional de Saúde Suplementar em dezembro passado, porque a Sociedade de Endócrino, a Sociedade de Bariátrica, a SBCDM, e o Conselho Federal de Medicina já amparam a indicação de cirurgia metabólica, entendeu? Só que os convênios ainda não são obrigados a pagar por ela. Entendeu? E isso é um problema que realmente, se a gente analisar, não faz sentido nenhum. Olha, se as sociedades de especialidade entendem que é melhor para o paciente, não só no caso do diabetes, mas também no hipertensão grave, no glicêmico, entendeu? E em outros pacientes cuja a cirurgia metabólica tem indicação. Se o Conselho Federal ampara essa medida, se as sociedades de especialidades, tanto da especialidade clínica, que no caso é endócrino, também com a especialidade cirúrgica, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica,
indicam, entendeu? Por que o doente não tem o direito a ter sua cirurgia coberta pelo plano. Então, foi feita uma campanha por parte da Sociedade Brasileira de Bariátrica, então, várias pessoas falando sobre o tema, entendeu? Foi mandado uma quantidade enorme de trabalhos dizendo que isso realmente era melhor para o paciente. E a gente não sabe por quais razões o contraponto ou o lado das operadoras de saúde, eles realmente não conseguiram não apresentar nenhum trabalho no sentido contrário. O único trabalho que eles fizeram foi desconstruir os trabalhos que tinham sido feitos. Entendeu? Então, analisar e tentar apontar erros nos trabalhos que tinham sido feitos. Isso já é um consenso mundial com relação a isso. Então, não vão conseguir segurar para sempre. Em algum momento, os pacientes vão voltar a ter esse direito vão ganhar o direito de ter sua cirurgia remunerada pelo convênio, porque realmente é um benefício. Aí tem gente que vai advogar, mas não cura o diabetes. Sim, mas um paciente diabético que tiver sua doença controlada por 10 ou 15 anos, ele vai ter rim por 10 a 15 anos sem entrar em insuficiência renal, que é uma complicação muito difícil, muito complicada para o doente, ficar ligado a uma máquina de diálise, depender de um transplante de rim. Ele vai ter a córnea dele preservada por mais tempo, ele vai ter o cristalino dele preservado por mais tempo, ele vai ter o coração dele preservado por mais tempo, vai demorar mais tempo para ele entupir uma artéria e fazer um derrame, ou fazer um AVC, ou fazer outra coisa qualquer. E ao fim e ao cabo, não temos cura, nenhum de nós, né? A gente quer viver melhor, com qualidade de vida, e sem estar enfrentando as dificuldades que a doença acaba levando, né? Então, isso é que é importante. Eu queria que a Mayara falasse um pouquinho, se ela entende qual que é a fase que a galera reclama mais, entendeu? E se você acha justificada essa reclamação, se é a maneira de conseguir contornar. Fase entre pré e pós ou só do pós? Não, pós. Ele é a Alana que é para falar. Eu falei a Mayara. Alana, tá. O que o pessoal... Assim, vamos ver se bate com você as reclamações que o pessoal faz para a gente aqui. O que é pior, assim, que o cara fala, doutora, puxa, isso eu não estou aguentando, tem como mudar essa história aí? Pós-operatório. Na fase da dieta líquida, é onde o povo fala, eu não aguento mais, porque eu preciso mastigar, eu preciso comer alguma coisa, e só ficar aquele golinho, golinho, golinho. Uma coisa também que vários pacientes já comentaram comigo e depois da cirurgia, como eu vou beber água? Eu bebo muita água. Eu não vou poder beber tudo de uma vez? Então, Sim. acho que essa é uma das maiores coisas que os pacientes falam, a quantidade de água, se eles podem beber tudo de uma vez ou não. Mas a fase que eles mais ficam meio assim é na fase líquida, a mais difícil, mas são só 15 dias, rapidinho isso passa. Isso passa, né? Com relação à água, é importantíssimo, né? Então, a gente tem que estabelecer uma metazinha para o pessoal tomar água. Então, olha, leva a água para o seu lado, vira sua companheira. Olha, tem um colega que é o Dr. Almino, ele tem a equipe dele lá, ele mandou fazer uma garrafa plástica, entendeu? Do tamanho que o paciente tem que tomar por dia, e aí fica o dia todo, né? E é um dilema, porque também não é legal você tomar a água do jeito que você tomava antes de operar, principalmente se você tem um sleeve. Né? Em geral, você, com o passar do tempo, esse hábito de tomar água, assim, isso vai acabar aumentando forçando o diâmetro do seu tubinho, né? E a médio e longo prazo é uma causa de recidiva, né? Você acaba fazendo com que o estômago comporte um volume maior, né? Para forçar. Mas então tem que treinar de tomar água de pouquinho em pouquinho. Assim, vai trabalhar, puxa para sua bancada, põe lá a garrafinha de água na bancada ou na sua gaveta, e vai tomando, porque é uma das grandes dificuldades que os doentes têm, não só nos primeiros 15 dias, porque tudo é líquido, né? De toda forma, né? Mas depois também isso acaba logo assim, depois que passam essas fases e a pessoa já se alimenta normal, entendeu? Uma ingesta baixa de água pode precipitar outras consequências, infecções urinárias, por exemplo, né? Desidratação quando tem um quadro de diarreia, tem dificuldade de se reidratar depois, né? Então, é uma questão
muito, muito, muito importante, né? Então, aí uma perguntinha aí, como posso escolher a equipe multidisciplinar? Bom, quando você fizer a decisão de fazer uma cirurgia bariátrica, ou você for indicado a fazer uma cirurgia bariátrica, então você vai procurar um profissional, um cirurgião, e ele vai daí fazer as considerações, avaliar se você tem ou não indicação de fazer cirurgia bariátrica. E então ele normalmente ele tem a equipe que trabalha com ele. Nesse sentido, eu acho a escolha mais correta seria essa, que cada cirurgião, cada equipe tem um costume, um hábito de trabalho. Uns fazem os tubos gástricos mais estreitos, e aí a Lana tem que botar a dieta líquida dela por mais tempo, e não só por 15 dias, entendeu? Porque eles entendem que o espaço para o alimento passar menor favorece o ganho de peso, esse de cada um, não é particularmente a opinião da minha equipe, e com a endócrino a mesma coisa. Então, já sabe a maneira como a gente trabalha, e a decisão mais óbvia a tomar é você escolher a equipe do cirurgião que te indicou, mas não é obrigatório. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que são de outras localidades. Eu tenho gente do litoral de São Paulo, tenho gente de São Roque, tenho gente de Sorocaba, tenho pacientes que realmente têm uma dificuldade para estar vindo presencialmente, passar com a equipe aqui. Embora a gente ofereça teleatendimento, é importante, pela regulamentação do CRM, o teleatendimento geralmente é mais indicado para a segunda consulta ou para o retorno. Então, às vezes não é possível. Mas, em geral, é checar as credenciais da equipe, saber se todo mundo realmente está habilitado para fazer aquilo ao que se propõe. Checar também, hoje é muito fácil fazer isso. A gente antigamente era o boca a boca era muito enganoso, né? Mas hoje o boca a boca está no outdoor na rua, que é o Google. Você vai lá, checa as informações, checa o que as pessoas falam sobre essas pessoas, checa se faz parte da sociedade, então checa se tem histórico, entendeu, com relação a isso. Eu acho uma maneira importante também o que a gente chama de prova social, para você entender se de fato os profissionais com quem você está trabalhando, se eles são respeitáveis, se eles conhecem, e basicamente foi o que eu fiz quando eu escolhi as duas para trabalhar comigo, entendeu? Então eu conheci a reputação de ambas, a Mayara, que trabalha no Hospital Vitória também, que é um hospital que é minha referência para cirurgia, então de lá já conhecia a qualidade técnica dela. E a Lana foi, conforme eu expliquei no começo do bate-papo, foi realmente ela veio do inverso, ela veio primeiro da prova social. Primeiro, a aprovação dos pacientes que gostavam dela e o trabalho que ela fazia, o relatório que eu pegava dela. Eu sou chato, eu leio o relatório, entendeu? Eu não envio direto para o convênio, entendeu? Então, e a gente percebia que o relatório realmente era muito bem feito, entendeu? Então, foi dessa maneira que a gente acabou escolhendo, né? E aí, por quais profissionais é formada uma equipe multidisciplinar? Foi outra pergunta que fizeram aqui. Bom, é variável de equipe para equipe, mas no mínimo eu tenho que ter um cirurgião, um endocrinologista, uma nutricionista, alguém para preparação física, um cardiologista e algumas equipes. A nossa tem esse privilégio também de ter uma equipe de cirurgia plástica para o pós-operatório. Algumas equipes têm especialistas para cabelo, tricologistas, dermato, aí vai da equipe. Mas, em geral, esses elementos que eu citei aí, eles são, na minha opinião, eu não sei se alguma das duas tem alguma consideração a fazer com relação a isso, mas normalmente algumas equipes com demanda maior podem, eventualmente, também agregar um psiquiatra no grupo, o que a gente viu aí, a Mayara já citou algumas consequências que a gente tem de médio e longo prazo, principalmente com relação à questão do alcoolismo. Então, na minha modesta opinião, são esses os elementos de uma equipe multidisciplinar. Uma pergunta, vamos ver aqui. Olha, Mayara, essa é para você aqui, ó. Estou passando pelas sessões psicológicas e o psicólogo me passou uma dieta líquida uma vez por semana antes da cirurgia. É normal? É para mim a pergunta mesmo? Não, tá, Lana. Ah, tá. Lana. Psicólogo não passa dieta. O único profissional capacitado para passar um planejamento alimentar é o nutricionista.
Tá? Já Não, começa aí, né? não Eu também não siga ia a saber falar, dieta não. de psicólogo, nem de psiquiatra, de ninguém, só de Não, nutricionista. Tem que então ser aí eu vou nutri falar assim, mesmo. ó, coisa mais chata do mundo é médico ensinando dieta. Vocês já viram como é que é? Nossa, Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode isso, não pode aquilo. O paciente sai do consultório e pensa, eu vou viver do quê? é Pô, desse jeito. com isso eu não posso nada. Então É, eu que eu explico, olha, eu prefiro que a nutricionista, porque não é tão simples assim. Tem as coisas que são proibidas e mesmo as coisas que são permitidas, existe a maneira correta, inclusive na preparação do alimento. Entendeu? sim, Então, são detalhes técnicos que eu não tenho na minha formação. Entendeu? Eu não tenho, eu preciso de alguém que tenha essa formação especializada para poder dar o melhor cuidado para que você consiga a melhor qualidade de vida. Senão a sim. cirurgia vira um inferno, né? Não imagina? É. Só vou passar só o que tem no hospital, água de coco, Gatorade, lá, lá, lá. É, eu realmente, honestamente, humildemente digo, eu realmente não sei, entendeu? Não tenho como dar opções. Ela já falou aí, por exemplo, eu poderia falar, come vegetais de folhas verdes escuras. Mas aí ela explicou, olha, isso não agrega. Então, são minúcias que os especialistas conhecem, não a Sim, gente. Entendeu? A gente conhece de cirurgia, entendeu? E da indicação clínica e das trocas que a gente faz dos pacientes que a gente tem, porque muitas vezes tem uma questão ou outra de um paciente ou outro, e a gente acaba trocando figurinha. E a outra importância de você estar na mesma equipe que você se preparou é isso, que justamente você vai ter aí, quando existe alguma dificuldade ou alguma coisa do tipo, entendeu? Então, aí a Fala a mesma gente língua. conversa, assim, fala a mesma língua e eu gosto de gente que tenha mais ou menos o mesmo perfil de lidar com o doente que eu tenho, entendeu? De atenção, de uma pegada humana, de entender as dificuldades, de conversar, de ter bastante tempo para conversar. E quando eu me encaminhava para outros, às vezes acontecia de o paciente chegar e falar, meu, não gostei, não é a mesma pegada, então é basicamente isso. Mas não sei se ela, não é possível que ela colocou errado, né? Depois eu até pedi para o pessoal perguntar especificamente, né? Aí agora é Maiara, estou falando Maiara, agora é Maiara mesmo, não é Maiara Canhete. Vamos fazer. Quem fez retirada da glândula da tireoide, faz uso de medicamento contínuo, acontece de ter reganho de peso? Bom, a tireoide dificilmente está relacionada à questão do ganho, da perda de peso. Se ela tiver compensada com a medicação correta, não tem por que ela atrapalhar em nada, nem para indicar a cirurgia, nem no pós-cirúrgico. Então, assim, por isso o endócrino é importante. A gente tem que pedir o exame, ver como está a função da tireoide. Se tiver compensado com a medicação, ela não está atrapalhando nada. Certo? Eu não gosto muito de falar disso, né? Mas é porque quando eu falo disso, na verdade, metade da galera que está assistindo aqui vai embora, mas vamos lá, tem uma pergunta sobre isso. Quem fez a cirurgia está incluso no grupo prioritário para tomar a vacina contra o Covid-19? Não, não está no grupo. Aí vou dizer para você por quê. Então, normalmente, quando você fez a cirurgia bariátrica e você perdeu o peso adequadamente, ao contrário, você saiu do grupo de risco. Sim. Isso não é ruim, isso é bom. Tá? Então, 8 em cada 10 pacientes internados em uma UTI tem a obesidade como fator de risco. Tá? Então, você não está entre os grupos prioritários. Agora, se você tem obesidade mórbida com IMC acima de 40, e se você tiver abaixo de 40, você obrigatoriamente tem que ter as comorbidades, hipertensão arterial já entra no grupo prioritário, entendeu? E mesmo diabetes já entra no grupo prioritário. As questões ortopédicas não, mas em geral, hipertensão e diabetes já é do grupo prioritário. Então, a obesidade em si, ela indica grupo prioritário para vacina, mas o pós-operatório não. Pós-operatório, você realmente, quando perde peso, você saiu do grupo de risco. Tá? E aí a pergunta que vem na sequência já é também a esse respeito. Diminui a chance de morrer de Covid? Sim, diminui a chance de morrer de Covid. A gente sabe que a obesidade
ela é o fator de risco isolado mais ligado à mortalidade com relação ao Covid. Isso eu só estou falando da obesidade. Eu nem cheguei a comentar da resolução do diabetes. Resolução que eu digo é o controle efetivo do diabetes no pós-operatório, que é também outro fator, porque o segundo fator mais prevalecente nas pessoas que morrem de Covid é também o diabetes, associado ou não à obesidade. Então, claro, sim, diminui bastante a chance. Algum trabalho a respeito diretamente relacionado à cirurgia? Não. A gente tem trabalho relacionado à obesidade e ao diabetes. Mas é uma boa ideia a gente tentar uma ideia para fazer um trabalho acerca disso. Eu topo a empreitada. A gente tem volume suficiente para poder entender isso. Tá certo? Aí tem uma pergunta que eu vou ver aí. Acho que eu vou deixar a Mayara responder de novo aí. Tá? Não é para mim, eu acho. Hein? Roxo na pele é falta de vitamina K? A gente responde junto, beleza? Os três? Cada um fala um pouquinho? Não. Meu cirurgião pediu alguns exames, mas não tinha vitamina K. Bom, eu vou falar por que o cirurgião não pede vitamina K como pré-operatório. Na verdade, quando eu avalio fatores de coagulação, eu não faço pelo exame de vitamina K. Entendeu? Eu faço por um outro exame pré-operatório que chama coagulograma. Tá? Então, esse coagulograma, que muitos falam, doutor, é o teste da orelhinha, tá? Que você fura a orelha para poder avaliar tempo de sangramento. Tá? Então, porque você pode ter outras deficiências de coagulação que não tem a ver com a vitamina K. Então, você tem fatores que são dependentes da vitamina K e tem outros fatores que não são. Tá? Então, dessa maneira, você faz uma triagem e quando existe alguma alteração relacionada ao coagulograma, aí você pode pesquisar qual a deficiência que a pessoa tem depois. Tá? Então, é por isso que o cirurgião não pede. E agora alguma ideia aí, Mayara? Pode ser só a vitamina K? O que mais que pode gerar roxo ou equimose na pele? Eu investigaria melhor isso aí, né? Pode ser alguma doença vascular, pode ser doença trombofílica, então tem um leque de investigação aí pra gente fazer. Se for só uma equimose isolada, né, um roxinho só, às vezes bateu, às vezes não lembra, aí não tem grandes problemas não. Mas geralmente realmente não é nada, mas eu investigaria. E aí, assim, para ficar claro, assim, vitamina K não faz parte do protocolo das vitaminas que a gente pede, tá? A gente pede no pré-operatório, tá? Então, seu cirurgião não está errado em não pedir, tá bom? Não, tá? É correto. Realmente. Não tem nada demais, tá? E aí tem aí, com relação à alimentação, tem os alimentos ricos em vitamina K também, que eventualmente a gente pode usar, né, Alana? Acertei agora. Sim. A gente tem os alimentos ricos em vitamina K. A banana, inclusive, é um deles, que está no nosso dia a dia muito fácil. Mas precisa ver a quantidade de roxos que aparece, assim, né? Porque a vitamina K geralmente não tem uma queda tão grande pós-cirúrgica. Exato, não faz parte realmente do protocolo, porque realmente não é uma deficiência importante que a gente observa, né? Então é já bem por isso que a gente não avalia o PUL antes de solicitar, né? E basicamente é isso a resposta, tá bom? Agora uma pergunta para mim, a gente está chegando aí nos últimos minutos, tá? E aí não sei se foi bom para vocês, tranquilo? Tranquilo, rapidão, ótimo. Pegado? Então tá bom. Estão perguntando aqui quanto tempo precisa após bariátrica para fazer a abdominoplastia. Lembrando que na nossa equipe multidisciplinar temos referenciados para cirurgia plástica, doutor Edgar, que é meu amigo pessoal, um excelente cirurgião plástico, recomendo até quem não fez cirurgia plástica, é um cara muito acima da média, e ele é a nossa referência para cirurgia bariátrica, tá? Então, para o pós-operatório de cirurgia bariátrica. Mas qual que é a questão? Normalmente, a gente tem que esperar a estabilização do peso, tá? Então, não adianta eu me empolgar porque eu perdi 35 quilos, entendeu? E eu perdi X de massa magra, e depois que eu opero, eu sigo perdendo, tá? Então, isso vai gerar um resultado estético pior, tá? Então, principalmente para as pessoas que precisam operar o braço, tá? E o meio das pernas, às vezes a perna, porque o que acaba acontecendo, entendeu? É que
essa cicatriz, depois que a pessoa perde mais peso, entendeu? Ela desce, entendeu? Então, e o resultado, principalmente da abdominoplastia, ele vai ser melhor quanto mais gordura você perder no abdômen. Então, é uma coisa para a gente não ter pressa, tá? E fazer no momento adequado, correto. Aí, uma vez também é importante para o resultado da cirurgia plástica que o restante da equipe multidisciplinar deixe o paciente numa condição nutricional boa, né? Ele tem realmente que ter proteína suficiente para um bom processo de cicatrização, ele tem que ter o ferro adequado para não passar por anemia, para não passar por outras situações desse sentido, né? E aí, mais uma vez, a importância da gente falar de equipe multidisciplinar. Então, aí a doutora Maiara acompanhando o resultado dos exames, para saber como é que ele está fazendo o pool de proteínas, a gente avalia por albumina, ou por outras, em geral, também a quantidade de ferro sérico, ferritina, e por aí afora, para que ele vá para a cirurgia plástica numa condição realmente de ter um bom resultado, de ter um resultado favorável no seu processo de cicatrização. Meninas, só tenho aí a agradecer, não só pela presença de vocês no dia de hoje, eu acho que era a primeira live que vocês estavam fazendo, sim, pelo menos comigo. Então, eu já passei por isso, é um pouquinho, né? A gente até pode falar bem em público, mas quando a gente chega na frente da câmerazinha do celular, a gente fica um pouquinho tenso. Vocês se saíram maravilhosamente bem. Orgulhoso de vocês ainda mais, tá? E orgulhoso do trabalho que a gente está fazendo, deixar um tempinho para vocês comentarem e se despedirem. Posso? Tá? Pode começar, Laura. Olha, eu só quero dizer que acho que essa pandemia veio para mostrar que a obesidade é doença, tem que ser tratada, então tem que ser levada a sério, não é só uma questão estética. Então, que vocês saibam realmente a hora de procurar um profissional e a gente está lá para ajudar e fazer o melhor possível para vocês alcançarem o objetivo. Gente, obrigada pela live. Espero que a gente volte aqui mais vezes. E é isso. Acompanhamento de uma equipe multidisciplinar é super importante, não só pré-cirúrgico, mas principalmente pós-cirúrgico, para a gente chegar no resultado final. Não abandonem o profissional de vocês. Então, vou deixar um abraço para todo mundo que estava me acompanhando, agradecer meus colegas de turma que me prestigiam sempre, doutora Cátia, que estava me assistindo, doutor Emílio, que é o cirurgião que opera com a gente também, mandar um abração para ele. Tá? Então, ele chegou aí logo no começo e deu um alô, e eu acabei não respondendo, porque eu estava aí na pegada de começar a live. E um abraço a todos os meus pacientes que acompanham, entendeu? E deixar um grande abraço, e aí que vocês esperem a próxima, que a gente vem com mais coisa interessante para falar. Um grande beijo a todos. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.